Hello, brothers and sisters. Welcome to the lesson 16. Bem-vindos à aula 16. E o texto da nossa aula de hoje é The Book of Psalms. The Book of Psalms. It provides instruction, inspiration, motivation, and consolation. The Book of Psalms is a collection of 150 lyric poems. Most of the poems were wrote by David. The Psalms are inspiration of God. All the poems are related to the Lord. Every Christian should read this book because it gives us peace, the true peace, the peace in God, our Lord. As palavras que eu gostaria que vocês se atentassem nesse texto é uma dica bem gold, bem de ouro. Estão na letra A, B e C. Letters A, B and C. São as palavras instruction, inspiration, motivation, consolation and collection, que significam instrução, inspiração, motivação, consolação e coleção. Eu acho que aí já deu para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai falar. Reparem que todas essas palavras, elas terminam com T-I-O-N. O som desse T-I-O-N é shun, shun, instruction, inspiration, motivation, consolation e collection. Elas vêm das palavras instruct, que significa instruir, inspirate, que significa inspirar, motivate, que significa motivar, consolate, que significa consolar, e collect, que significa coletar ou colecionar também. Então, quando eu acrescento esse I-O-N no final e eu junto com esse som de T, eu tenho o que pra gente é o C cedilha A-O-Til. Então, quando vocês verem uma palavra que termina com T-I-O-N, que tem essa pronúncia no final, shun, é o nosso são. Então, instrução, inspiração, motivação, consolação e coleção. E outra dica que eu vou dar para vocês é o som do P, mas o P seguido de S e de N. Quando tem um S e um N depois do P no começo das palavras, esse P eu não pronuncio, como no título do nosso texto, a palavra Psalms. Eu não falo Psalms, eu falo Psalms. E a mesma coisa se fosse um N depois, por exemplo, na palavra pneumonia. Eu escrevo praticamente igual em português. Na verdade, eu escrevo igual em português, só que eu não pronuncio o P. Eu digo pneumonia, pneumonia. Eu não falo pneumonia, pneumonia. Então, P com um S e um N depois, no começo das palavras, não tem som. O nosso tópico da gramática está lá na letra E do nosso texto, onde se lê most of the poems. Most of the poems. Quando eu digo most of, eu estou me referindo à maior parte de alguma coisa. Então, na letra E, most of the poems, a maioria dos poemas. A maioria dos poemas foram escritos por Davi. Most of the poems were written by David. Um outro exemplo com a maioria, por exemplo, a maioria das pessoas na minha cidade são cristãs. Então, como eu diria isso em inglês? Most of the people in my town are Christian. Most of, a maioria. Most of the people in my town are Christian. Nessa frase que eu acabei de falar, eu gostaria de destacar também a palavra town. Town e city são a mesma coisa, significam cidade. Mas quando eu falo town, eu estou me referindo a uma cidade menor, como a minha, por exemplo. Se eu estivesse falando de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, que são cidades grandes, eu diria city.
city. Então, city dá a ideia de uma cidade maior. Town, uma cidade menorzinha, com menos habitantes. O vocabulário dessa aula vem de um texto de Jó. Jó, Job. Job, chapter 32, verse 9, capítulo 32, versículo 9, que diz: Great men are not always wise, neither do the aged understand judgment. Quais são as palavras que nós temos aqui? Always. Always é um advérbio de tempo. É uma palavra que vai indicar tempo, uma frequência. E qual é essa frequência? Sempre. Então a palavra always significa sempre. A próxima palavra é aged. Aged. Aged significa, nesse contexto, envelhecido. Por quê? Veio da palavra age, que é idade. Eu acrescentei um D no final, porque já tem o E, então só acrescentei o D, para dar o sentido de que aquilo ganhou idade, ou seja, envelheceu. E a próxima palavra é understand. Understand. Understand, que é o verbo entender. I understand English. Eu entendo inglês. Do you understand English? O nosso próximo trecho também é do livro de Jó, capítulo 38, versículo 30. Jó, Job, chapter 38, verse 30. 30. The waters are joined together, hard as stone, and the face of the deep is covered. Vamos às nossas palavras. As nossas palavras são together. Together significa junto. Together we are more powerful. Juntos nós somos mais poderosos. Together we are more powerful. A próxima palavra é face. Face se escreve igualzinho em português. Face. E tem exatamente esse significado. Face, rosto. Face. Notem que eu não pronuncio esse E no final. Face. Tem só um som de S. F-E-I-S. Face. Deep. Mais uma vez os dois S. Lembra que os dois S, a maioria das vezes, vai ter esse som de I comprido, um I longo. Deep. Deep significa profundo. E a outra palavra, covered. Covered. A palavra covered vem da palavra cover, que no verbo significa cobrir. O verbo cover é cobrir. E aqui esse ED está para mostrar para a gente que essa palavra está no passado, covered. E a palavra cover também, os livros eles têm uma capa. Essa capa a gente chama de cover. Por exemplo, se eu fosse dizer The cover of my Bible is hard. A capa da minha Bíblia é dura. Ela tem uma hard cover, uma capa dura. Cover, capa. Não esqueçam de praticar. Ler e praticar. Ouvir. Até a próxima aula.